Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, começando mais uns 60 segundos do bem, já acabou agora o jogo dos dois melhores times do Brasil. Flamengo e Palmeiras deu Flamengo. São os dois melhores times do Brasil, mas o melhor time do Brasil é o Flamengo. E hoje mostrou isso, individualmente, tecnicamente, o time do Flamengo é superior ao do Palmeiras. O Everton de novo, o Everton para mim hoje é o melhor goleiro na atualidade do futebol brasileiro. O Everton ainda fez coisas incríveis lá, senão o Flamengo poderia ter ganho até demais. Bruno Henrique jogando um partidaço, então a vitória do Flamengo incontestável. Agora, o Michael, que em 2019 fez um baita campeonato pelo Goiás, e aí o Jorge Jesus pediu a contratação dele. Mas, gente, o Michael, cara, ele parece que ele tá jogando bola com meus amigos. Ele faz o que dá na telha. Não dá não, hein? Mas resultado hoje, justo. E o Daronco meio que, logo de cara, deixou claro que ele ia marcar tudo, né? Ele estava tentando controlar a partida. Então, tentando entender, faz sentido. Mas eu acho que esse é um erro de arbitragem. Mas sabe qual que é a minha visão? Quer controlar a partida dessa forma? Deixa o jogo. Se fosse isso que está marcando tudo, o Pedro encostou no Imperior, apitou, marcou falta. Ele deixou seguir, depois se enrolou todo, Marra. Ele deixou seguir. Ali, entre aspas, porque para mim não foi salvo, para mim foi o erro, ele foi salvo pelo VAR, né? Eu tive de achar alguma coisa, porque para mim ali, lance completamente normal. Esse encontrão aí tem toda hora, Bruno. Tem toda hora. E a menor vontade do Pedro de fazer a falta no Imperiur também. Assim, é a minha opinião. O que você achou, Fábio? Você achou que foi falta isso? Também eu concordo plenamente com o Marra, né? O Pedro ele faz um movimento de achar um passe, como a Renata falou, ele toca primeiro na bola, então é um movimento da perna do Pedro natural. Então, e aí o lance do Bruno Henrique na sequência, na minha opinião, tem que ser visto como penalidade. Então, eu também não vejo nenhum interesse do Pedro em fazer a falta, não é um lance para se apitar a falta, e na sequência tem a penalidade para o Flamengo, na minha opinião. Uhum. Acho que tá rolando muito essa história de deixa o lance seguir, depois eu decido aqui que eu vou dar. Não tô gostando, nesse sentido, eu não gosto dessa insegurança dos árbitros, viu, Renato? E na verdade, Bruno, quando o árbitro mostra essa insegurança, ele perde o controle de jogo, né? Que é aquilo que a gente fala da questão de você ser firme nas suas decisões, nas suas tomadas de decisão. A hora que você tem que definir alguma coisa. Quando você passa insegurança, os jogadores normalmente sentem isso. E fica muito o jogador rodado, o jogador que conhece como funciona a arbitragem, ele também vai ou tentar se jogar, ou tentar cavar uma falta, ou fingir que sofreu uma falta em cima da segurança do árbitro no jogo. Ô Rê, você volta daqui a pouco, porque tem o jogo do Galo pra gente falar, jogo do Grêmio também, né? Fala, Zinho. Zinho, diga, Zinho. Não, eu queria saber da Renata o que ela achou da sugestão do Rogério. Sobre o árbitro falar depois do jogo, dar uma explicação. Boa pergunta. Boa pergunta. Zinho, ótima pergunta. Eu sempre defendi isso. Sempre defendi que o árbitro ele deveria ter o direito de se explicar. O que eu acho interessante é ele com calma, não logo ali depois do calor do jogo, sabe? Ele com calma, esperar. Eu acho que ele deveria ter o direito de rever o lance. Depois de rever o lance, ele poder explicar o que ele marcou. A arbitragem, ela não tem o que esconder. E o árbitro vai errar? A gente sabe que a arbitragem vai errar. E fica muito melhor quando o árbitro vem a público falar assim, olha, eu cometi um erro, depois olhando o lance, porque a minha impressão foi outra, do que deixar o público com dúvida. É aquela questão de transparência.
E, de repente, mesmo que ele acerte e tá todo mundo questionando, ele explicar o que ele viu no campo de jogo, o que o VAR viu na imagem depois que manteve a decisão. Qual foi a conversa, né? Porque tem a conversa entre árbitro de campo e árbitro de vídeo. Esse lance aí seria bem isso, né, Renata? Sim. Esse lance aí seria o perfeito para essa explicação do Daronco, né? Exatamente. Eu sempre fui a favor do árbitro vir a falar. Que seja com um assessor de imprensa, entendeu? Mas que venha público falar. Você não tem o porquê blindar o árbitro num ponto se ele está ali cumprindo a regra e vai errar. A gente sabe que a arbitragem vai errar. Mas qual é o problema dele falar o que ele viu em campo? E eu falo isso para vocês, porque às vezes a gente via uma coisa no campo de jogo, quando você ia olhar na TV depois, você falava, nossa, não foi isso que eu vi, eu errei. O que aconteceu? Mas qual... Pois é, então eu sou muito a favorzinho. Perfeito. Ô, Rê, daqui a pouco, tá? Tem o jogo do Ceará aí, Fechado. vamos ver aquele gol do Ceará no finalzinho, o jogo do Atlético também, tá? O pênalti ali marcado a favor do Galo, a gente vê já já, e a Renata mostra pra gente. Tem uma tela importante aqui, um número legal aqui que foi separada pelo pessoal do ESPN, do ESPN Pro Mídia, pra gente ver sobre quem? Sobre o Pedro, olha aí, ó. 14 jogos, 775 minutos, 9 gols, hein? Então ele precisa de só 86 minutos para balançar as redes e hoje não foi diferente, hein, Mário Marra? O Pedro dando a vitória aí ao time do Flamengo, Marra. Joga fácil, tem muita qualidade na hora da definição das jogadas. Sim, acaba sendo difícil muitas vezes ver Pedro e Gabigol. Hoje não tinha Gabigol. O Rogério até falou sobre isso, né? Porque dentro da ideia dele de jogo não vai ser uma exceção quando os dois estiverem juntos. Mas é impressionante, né, Bruno? Ele tem muita qualidade na hora da definição e a jogada foi uma jogada rápida pelo lado e ele ficou acompanhando o tempo inteiro. Ele é isso, gente. Ele é esse tipo de atacante. Ele não desiste, ele tá ali, tá sempre ali. A bola foi espetacular, né? A bola do Bruno Henrique foi espetacular para ele. E ele se atira para fazer gol. É dos principais atacantes do futebol brasileiro. Há algum tempo. Exato, hein, Marra? Aí o Alan Interior também acho que não consegue acompanhar ali, mas a jogada do Bruno Henrique é fenomenal, Fábio. Fábio? Oi, Bruno, você que tava com o Marra, então ele é muito... O Bruno Henrique é muito rápido, né? E o Pedro é o típico camisa 9, né, Bruno? O Rogério foi muito feliz na entrevista coletiva dele, né? É lógico que você, quando vence, é mais fácil você falar, mas as explicações, a leitura do Rogério, a maneira como ele se colocou a entrevista, é a forma que o torcedor quer ver o seu treinador, né? E com relação ao Pedro, ele fala muito sobre isso. O Pedro é uma referência mais dentro da área, ele não tem a mesma velocidade do Gabigol, então o Flamengo perde um pouquinho essa mobilidade, porque o Gabigol muitas vezes ele se movimenta para fora da área e abre espaço para o Bruno Henrique ou alguém do meio campo chegar como ali um finalizador. Com o Pedro não, o Pedro é a referência, ele é aquela presença marcante dentro da área, só que ele não precisa de muitas chances, né? Se a gente fala do Gabigol, o Gabigol faz muitos gols, mas acaba perdendo algumas oportunidades. O Pedro não é assim. O Pedro se ele tiver de repente uma ou duas chances de gol, ele vai colocar a bola para dentro e os números mostram isso. Então é um jogador interessante, é um jogador que a gente não tem muito. A gente tem o Fred, por exemplo, hoje como essa referência, apesar da idade que o Fred tem no Fluminense, mas ele é muito parecido, né? A carreira do Fred ela é muito parecida com a do Pedro. São caras que não precisam de muitas chances para fazer gol, não tem tanta movimentação, tanta velocidade, mas são importantes demais. E o Flamengo, com esse poder de criação, e aí você dá ao Pedro a criação e a assistência de um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro, a velocidade de um Bruno Henrique pela beirada, e você tem um cara camisa 9 que empurra a bola para dentro. Então esses números do Pedro, quando ele for solicitado, né, que o Rogério o escalar, esses números vão aumentar muito, porque você tem muita qualidade de assistência e passe e tem um jogador que não precisa de muitas chances para empurrar a bola para dentro. Então o Flamengo nessa função está muito bem servido, seja com o Gabigol como 9 ou até às vezes que o Gabigol se movimenta um pouco mais fora da área, tanto com o Pedro quando entra. O torcedor do Flamengo tem muita certeza, segurança que o Flamengo vai fazer gols muito pelas atuações de Pedro e Gabigol.
Uhum. Sobre a defesa, e o Ceni respondeu na entrevista, corrigiu? Passou aquela insegurança, Zinho? Nessas duas últimas partidas, não sofreu gol, mas as equipes tiveram chance. O Palmeiras poderia ter feito gols hoje. É que a gente aqui está analisando pelo resultado, pelos números. Mas, assim, não seria nenhum tipo de surpresa para mim se o Palmeiras tivesse feito gol hoje e teve chance. É que foi brilhante o Diego Alves. Agora, o que me chama a atenção, e que aí eu acho que melhorou, é a bola parada. Porque na construção de jogo, as equipes adversárias tiveram oportunidade. Individualmente, o Diego Alves foi brilhante. Mas o que eu gostei do Flamengo é que tomava gol de escanteio, de falta lateral, ou de jogadinha ensaiada. Muitas vezes a equipe adversária nem batia o escanteio direto. Aproximava um jogador, o Fábio Luciano, né, foi cracaço aí, principalmente nessa linha defensiva. Quando a gente pegava pela frente uma equipe que tinha um sistema defensivo muito bom, zagueiros como o Fábio Luciano, que era muito bom, né, no jogo aéreo, então o que a gente fazia? Encosta, vamos fazer uma jogada curta para fazer uma movimentação no time adversário e aí a gente criar a chance. O Flamengo estava sofrendo com isso, muitas equipes criando essa situação de aproximação, melhorou nesses dois jogos, o Flamengo mais focado. Tenho certeza, a presença do Diego Alves, orientando, gritando, cobrando, chamando atenção. O Diego Alves é fundamental, porque assim, o Hugo, o próprio Gabriel, são jovens ainda, não tem aquela moral para chegar, Rodrigo Caio, pega aí, pô, o cara tá fugindo, sabe, daquela dura, daquela chamada de atenção. Não tem essa voz ainda de comando. O Diego Alves tem. E a presença dele foi fundamental para posicionar, para chamar a atenção, para fazer todo mundo ficar muito focado nesse lance que o Flamengo estava sofrendo. Só dar um pitacozinho nesse lance aí da discussão do Pedro, atacante. De 14 jogos que estava aí, ele só jogou 8 como titular, hein? Ele tem 9 gols, mas só 8 ele começou como titular. Muitos jogos ele entrou. Então, o rendimento dele, o aproveitamento dele é muito bom. E aí, o que me chamou a atenção da entrevista é o seguinte, o Rogério Ceni não vai abrir mão da velocidade pelo lado. O Flamengo sofreu contra o Vélez porque não tinha o Bruno Henrique. Ele jogou com 2 meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro, e 2 atacantes. Perdeu a velocidade, o Flamengo teve muita dificuldade. Lembra que ele falou na entrevista? A gente constrói, mas não tem amplitude, não tem a velocidade, não tem essa transição ofensiva, sofremos. Tanto é que o Flamengo não fez gol. Então ele não vai abrir mão. Para botar Gabigol e Pedro junto, ele vai ter que sacar um meia para manter o Bruno Henrique como o jogador pelo lado do campo. A gente tem, Fábio, para você falar sobre esse acerto, acho que principalmente na jogada parada e defensiva do Flamengo, e a gente tem alguns números aí da defesa do Flamengo, não sei se você concorda com o Zinho. Vamos ver se é um sinal de melhora, então. Sequência sem sofrer gols, então a gente vê aí, pela segunda vez na temporada, antes lá no comecinho, né, ainda, aqueles jogos mais fracos do Campeonato Carioca, e agora já contra o Vélez e também contra o Palmeiras. Já é um bom sinal, Fábio? É um bom sinal, Bruno, mas eu concordo plenamente com o Zinho, né? Se eu fosse perguntado primeiro, falaria com quase as mesmas palavras. O Flamengo, o que chama atenção no jogo de hoje, principalmente, é que o Flamengo não sofreu muito com relação às bolas paradas, né? E o número de gols que o Flamengo vinha sofrendo com relação a esse tipo de jogada era muito grande. Mas o Flamengo sofreu muito hoje com jogadas de mau posicionamento. Então o Palmeiras soube usar as costas do Felipe Luiz em alguns momentos, algumas saídas de jogada, né? As saídas de jogo do Flamengo para usar o contra-ataque. E o Flamengo era um time que sofria gols de bola parada ou de jogada, algumas jogadas pela beirada ensaiadas, mas tinha uma consistência maior com relação a essa marcação. Então, assim, o Flamengo ganha de um lado, e isso é muito bom pro Rogério, é muito bom pro sistema defensivo, porque era muito cobrado isso, né? Por todo jogo o Flamengo sofre gols, principalmente de jogadas de beirada, jogadas de bola parada. E esses números estão diminuindo. Agora o Rogério vai ter que fazer alguns ajustes, porque pode acontecer. O Palmeiras é um time muito veloz, o Palmeiras sabe usar muito essa jogada de contra-ataque, mas o que chamou a atenção
principalmente no jogo de hoje, foi isso. O Flamengo teve muito bem com relação a esse tipo de jogada, mas sofreu um pouquinho mais em jogadas de campo mesmo, jogadas de contra-ataque, em um posicionamento errado do atleta, mas isso pela experiência que o Rogério tem nos atletas, eu acho que é mais fácil de ser resolvido. O Rogério falou isso na coletiva, né? A gente trabalha muito o 6 contra 5, a gente trabalha muito esse balanço do sistema defensivo, então isso, os jogadores do Flamengo, pela experiência que tem, eu acho que essa correção ela vai ser muito rápida. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.